Ciência de dados não é sobre ferramentas. Ciência de dados é sobre gerar dinheiro para a empresa através dos algoritmos que você treina e dos insights que você descobre a partir das análises de dados que você faz. Esse é o objetivo final de todo o trabalho de um cientista de dados. E é por isso que é fundamental que você saiba construir projetos profissionais desde os seus primeiros passos no estudo para entrar nessa carreira como cientista de dados. Pois esses projetos eles vão compor o seu portfólio de projetos, que é um novo currículo para a área da ciência de dados. Mas não basta saber os 11 passos para você criar um projeto profissional. Você precisa saber como aplicar esses passos. É exatamente sobre isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Eu vou mostrar os 11 passos de qualquer projeto profissional de ciência de dados e como você aplica esses passos na prática. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse que eu vou publicar semanalmente. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron e nesse vídeo eu vou mostrar os 11 passos para construir um projeto profissional de ciência de dados para você colocar no seu portfólio de projetos. Todo projeto profissional de ciência de dados possui 11 passos. O primeiro passo sempre é a definição do problema de negócio, o que você quer resolver, qual é o problema que você, através dos dados, vai construir uma solução. Se você não começar o seu projeto através de um problema que você quer resolver, você está meramente testando ferramentas, não com o objetivo de construir a solução com ciência de dados. Você está apenas testando ferramentas e testar ferramentas não é trabalhar como cientista de dados. O segundo passo de todo projeto profissional de ciência de dados é você definir um baseline. O que é um baseline, Meigro? Baseline é o resultado que a solução atual está trazendo para o problema que está resolvendo. Por exemplo, imagina que a empresa tem um problema que é não saber quantos produtos ela vai vender nos próximos 6 meses. Então alguém faz alguma previsão de quantos produtos serão vendidos nos próximos 6 meses. Essa previsão pode ser baseada na experiência da pessoa, baseada em algumas médias móveis, baseada em algum tipo de método que ela acredita ser o melhor para poder prever quantos produtos serão vendidos nos próximos 6 meses. Essa solução ela tem uma efetividade, ou seja, através da solução usada atualmente, ela gera um valor X de receita para a empresa, ou seja, um valor de faturamento para a empresa. Então você precisa descobrir qual é esse baseline, que vamos imaginar que seja 60%. Então existe uma pessoa dentro da empresa que através da experiência dela e através de algumas contas que ela faz, ela consegue fazer uma previsão dos próximos 6 meses de quantos produtos serão vendidos. Depois que esses 6 meses eles acontecem, nós medimos qual foi a efetividade dessa decisão. E a gente descobre que a experiência desse profissional junto com o método que ele executa, eles conseguem acertar 60% daquelas previsões de vendas dos próximos 6 meses. E esse 60% traz X reais ou X dólares para a empresa a cada 6 meses. Depois que a gente tem isso bem definido, a gente sabe que se a gente conseguir construir um algoritmo de machine learning capaz de acertar muito mais do que 60%, a gente vai conseguir trazer mais dinheiro para a empresa. Nós conseguimos construir um algoritmo que acerte 80%, que é 20 pontos percentuais melhor do que a solução atual, ele vai trazer um X ganho de dinheiro para a empresa que nós chamamos de lift. Ou seja, o quanto a nova solução vai ser melhor ou quanto de dinheiro ela vai trazer acima, a mais do que é realmente do que é praticado na solução atual. Então você precisa definir esse baseline, até mesmo para saber se a solução que você vai construir como cientista de dados, ela realmente vale a pena ser construída. Então você desenha esse baseline, descobre esse valor, tá? O terceiro passo é você fazer um planejamento da solução. Você não pode simplesmente receber o problema de negócio, definir o baseline e sair fazendo igual um maluco. Você precisa definir uma sequência de passos para você construir esse projeto. Se você não tiver um plano, é como se você chegasse numa ilha, não sabe qual a direção seguir. Se você for para a direita, você não sabe que tem um buraco que você pode cair e morrer. Se você for reto, você não sabe que tem uma montanha que você não consegue passar. Se você for para a esquerda, você não sabe que você tem um leão que pode te matar. Então você precisa de um plano. Por mais que esse plano não se mostre exatamente, né, quando você começar a executar ele, você não consiga definir realmente, fazer com que as etapas aconteçam realmente como você planejou, mas pelo menos é uma direção para você seguir. Então você precisa fazer a mesma coisa com projetos de ciência de dados. Você precisa da definição de um planejamento. Quais são os passos que você vai fazer? Qual é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante. Depois que você definiu
o seu planejamento da solução, aí é hora de executar mesmo a parte mais técnica da ciência de dados. Que é você coletar e fazer uma limpeza dos dados, é a análise exploratória de dados, que tem dois objetivos. O primeiro é responder questões de negócio. O time de negócio tem muitas hipóteses na cabeça, como por exemplo, se eu der 10% de desconto, 15% de desconto, 20% de desconto, né? Qual é o resultado que isso vai gerar, ou quanto resultado isso gerou no passado. Então você precisa fazer uma análise exploratória com o objetivo de validar ou desvalidar as hipóteses de negócio. Além disso, a análise exploratória de dados serve para você estudar os espaços e descobrir quais são os algoritmos de machine learning que melhor se adaptam a esse conjunto de dados que você está trabalhando. Então, esses são os dois motivos para você fazer o quinto passo, que é uma análise exploratória de dados. Depois disso, você faz uma preparação dos dados, porque os algoritmos de machine learning não conseguem aprender com alguns tipos de dados, como dados categóricos, por exemplo. Então, você precisa fazer uma conversão de dados categóricos para dados numéricos, que é o que a gente chama de encoder, para que os algoritmos de machine learning sejam capazes de aprender o comportamento de dados passados. Depois disso, você faz efetivamente o treinamento dos algoritmos de machine learning, e com os algoritmos treinados, você precisa metrificar a performance desses algoritmos. Então, esse algoritmo fez uma previsão de quantos produtos serão vendidos nos próximos 6 meses, o quanto ele conseguiu acertar, o quanto ele conseguiu errar. Você precisa metrificar isso. Então, vamos imaginar que ele acertou 70% das previsões que ele realizou. Depois que você entende qual é a performance do seu algoritmo, você precisa ir para o próximo passo, que é converter essa performance em resultado de negócio. Porque se você chegar para o time de negócio, para os gerentes, e explicar para eles que você construiu um algoritmo que ele tem 80% de acurácia ou de precisão ou de recall, depende da sua métrica, a pergunta que imediatamente ele vai fazer para você foi a mesma que ele fez para mim quando eu comecei a minha carreira como cientista de dados. Ele disse o seguinte: Meigron, muito legal o seu algoritmo, extremamente interessante, muito bem feito, mas quanto que isso traz de dinheiro para a empresa? Quanto que isso traz de receita incremental no bolso da empresa? Naquele momento eu não sabia responder, porque eu não sabia fazer uma conversão da performance do algoritmo em resultado financeiro, que é basicamente dizer quanto que 80% de performance traz de dinheiro a mais para a empresa. Por isso que é importante fazer o baseline lá no começo do projeto, tá? Depois disso, você faz a publicação do seu algoritmo em produção, que é a mesma coisa de tirar o seu algoritmo de dentro do seu computador e colocar num ambiente nuvem para que mais pessoas tenham acesso. E por último, você precisa criar uma apresentação para dizer para as pessoas não técnicas o que você está criando, como você está criando essa solução e como que as pessoas vão usar essa solução. Ciência de dados tem muitos termos técnicos. E você não pode falar termos técnicos para as pessoas que não são técnicas, porque você vai ficar parecendo uma pessoa que quer mostrar que você sabe utilizando termos técnicos, mas na verdade você está confundindo as pessoas. Então você precisa usar técnicas e métodos do storytelling para conseguir realmente fazer uma apresentação para pessoas não técnicas, para que elas entendam o que você está fazendo. Porque se você pode fazer o melhor algoritmo do mundo, que tem 100% de acurácia, apesar de não existir, mas se você não souber explicar o que você está fazendo, você não souber dizer para a pessoa como que aquilo funciona e como que ela vai usar no dia a dia, muito provavelmente ela vai pegar a sua solução e vai jogar fora, porque ela não entende como aquilo funciona, e as pessoas elas ficam paralisadas se elas não entendem o que está acontecendo, se elas não conseguem ver como usar aquilo no dia a dia dela. Então esses são os 11 passos que todo projeto profissional de ciência de dados precisa ter, inclusive os projetos que você fizer durante os seus estudos para colocar no seu portfólio de projetos. Se não tiver todos esses passos aqui, você não está fazendo ciência de dados, você está aplicando ferramentas em um conjunto de dados com a esperança de descobrir alguma coisa. Mas não basta você saber esses 11 passos, você precisa saber como aplicar. Desde a nossa faculdade, nosso ensino médio, a gente é treinado ou ensinado a fazer as coisas lineares, um passo depois do outro. Só que na ciência de dados, como o próprio nome diz, a ciência é algo não exato, não existe uma receita de bolo para fazer ciência. Ciência é muita experimentação de acordo com um método científico, e na ciência de dados não é diferente. Você precisa aplicar o método científico para tentar encontrar a solução para o problema. Muitas vezes essa solução que você encontra ela não é útil, ela não serve. Então você não pode correr o risco de gastar muito tempo em uma solução que não vai gerar valor para a empresa. Você precisa testar rápido, você precisa errar rápido, você precisa esgotar as alternativas de maneira rápida. Por isso, aquele método que a gente aprende na escola em muitas pós-graduações de faz um passo A, o B, o C e o D, não funciona com ciência de dados dentro das empresas. Porque você precisa entregar valor rápido e você precisa esgotar suas alternativas cada vez mais rápido.
Então, depois que eu percebi isso, eu comecei a fazer ciência de dados de uma maneira diferente. Fazer ciência de dados através de um método que eu chamo de método cíclico de aprendizado, onde você passa por esses 11 passos várias vezes. E ao final de cada ciclo, você entrega uma versão da sua solução. Então, ao invés de você passar 6 meses construindo uma solução, dentro de 6 meses você entregou 15 versões daquela solução, onde uma versão é melhor do que a outra. E quando você passa por todos os passos várias vezes, você consegue identificar pontos que podem desvalidar o seu projeto, como, por exemplo, uma feature que não está disponível no momento da previsão, como por exemplo. E várias outras coisas que eu já encontrei graças ao método cíclico, que economizou muito tempo que eu poderia ter desperdiçado se eu não tivesse encontrado esse problema que futuramente com certeza iria acontecer. Então o método cíclico é muito simples. Você passa por esses 11 passos várias vezes, onde cada final de ciclo você entrega uma parte da solução e essa solução vai cada vez ficando melhor. Então imagina que você precisa definir quais são os melhores preços dos imóveis. Então a primeira coisa que você faz o download dos dados manualmente, importa isso no Excel, faz uma tabela dinâmica, cria um gráfico de linhas e mostra qual é, por exemplo, a média de venda dos imóveis daquele conjunto de dados. Depois que você entregou a média de venda dos imóveis, não é, obviamente, a melhor solução, mas já é alguma coisa. Para quem não tinha nada, agora você tem alguma coisa. E depois disso, só mudar a tela aqui, você faz um segundo ciclo, onde você coleta os dados novamente via download manualmente, importa isso numa ferramenta melhor do que o Excel, faz uma média por região em Python, por exemplo, cria gráficos e mostra isso para a pessoa. Agora, a sua segunda solução não é mais a média, mas é uma média por região. Você está isolando a sazonalidade por região. Depois disso, você cria um terceiro ciclo, onde você faz download, mas não agora manualmente, mas via uma ferramenta automatizada que é o SQL. Depois você importa isso no Jupyter Notebook, faz uma média não só por região, mas agora ordena quais são os imóveis dentro de cada região que tem um preço menor do que a média. Faz um mapa mostrando em cores qual é a média desses imóveis por região. Faz uma apresentação no Google Slides para apresentar para a pessoa. Você entrega então a terceira versão da sua solução e planeja a quarta versão da sua solução, que é fazer o download de Excel, importar numa nova ferramenta para você trabalhar, fazer uma média por região, por preço e por tamanho, então você melhora aqui a sua entrega. Faz uma correlação para saber qual é a correlação entre o preço e o tamanho. Depois você coloca 2 filtros interativos no mapa para a pessoa poder fazer as buscas que ela quiser. Você explica através de um artigo, por exemplo, o que é uma correlação e publica isso no seu LinkedIn ou no seu blog, por exemplo. Então você criou aqui o nosso quarto ciclo e você vai para o próximo ciclo, onde você faz o download de SQL, importa uma outra ferramenta. Agora você faz a média de preço por região, por tamanho e por garagem. Faz uma distribuição de boxplot para você conseguir enxergar como está a distribuição dos dados. Treina um algoritmo de machine learning chamado Random Forest, cria 4 filtros interativos no seu mapa para melhorar a usabilidade para as pessoas, escreve um artigo sobre boxplot, depois você planeja o próximo ciclo, e aí no próximo ciclo você faz o download via SQL, guarda num banco de dados, importa esses dados numa tabela, recupera isso com SQL, identifica os outliers, treina um algoritmo de machine learning, metrifica a performance desse algoritmo, atribui quais são os imóveis mais relevantes, cria gráficos para poder mostrar qual é a relevância, apresenta todo esse ciclo, esse espaço do ciclo dentro de uma apresentação e escreve um artigo sobre a sua experiência. Olha como você passa várias vezes pelos 11 passos, só que você vai colocando um passo de cada vez dentro de cada um dos ciclos. Você começa muito pequenininho e você vai incrementando à medida que você vai crescendo a sua solução. A cada ciclo você entrega valor para o negócio fica feliz com você e você ganha tempo para ir para o próximo ciclo e não fica nenhum chefe fungando o seu cangote dizendo assim, e aí, quando é que tá pronto? Quando é que tá pronto? Quando é que tá pronto? Aí você diz para ele que vai ficar pronto em 6 meses, quando você chega no 5º mês você descobre que um passo vai inviabilizar o projeto, você esperou 5 meses para dizer para o teu chefe que você não vai conseguir entregar o projeto. E aí como é que fica a sua percepção dentro da empresa? Então, você tem que aprender a trabalhar de maneira inteligente, de maneira cíclica. Então o método cíclico que eu acabei de apresentar é uma maneira que eu crio, né, soluções para os problemas de negócio da empresa. É a maneira que eu continuo aprendendo a ciência de dados, porque se eu faço projetos dessa forma na empresa, por que eu vou aprender de maneira diferente? Então, eu não aprendo conforme as pós-graduações ensinam, mas eu aprendo conforme é usado dentro do mercado, dentro de grandes empresas. Então, o meu aprendizado está muito alinhado com a maneira como eu trabalho dentro das empresas e é assim também que eu ensino os meus alunos dentro da formação online chamado Comunidade DS. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o método cíclico, como que aprende, como que faz um projeto, né, eu tenho um mini curso
chamado Ciência de Dados nos Primeiros Passos, onde eu aplico o método cíclico ensinando você a programar, ensinando você estatística, para você entender exatamente como se aprende resolvendo projetos de ciência de dados na prática, utilizando um método totalmente novo, que é muito mais rápido, muito diferenciado do que as outras escolas e pós-graduações ensinam por aí. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar nesse link, você vai abrir uma página. Nessa página você coloca o seu nome, o seu e-mail, você envia esse e-mail, depois checa o seu e-mail porque vai ter um login e uma senha. Você entra no site que vai estar no e-mail com login e a senha, você vai ter acesso ao mini curso gratuito. São 4 aulas, faça as 4 aulas para você entender claramente como que é o método cíclico de aprendizado para aprender ciência de dados muito mais rápido, muito mais certeiro, somente com o conteúdo mínimo necessário para você entrar no mercado o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê então no próximo. Até mais!